campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, queridos amigos, simpatizantes da doutrina espírita que nos acompanham no nosso site. Mais uma vez, então, vamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus e nos caiu hoje o capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. É o item 16, a indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência o descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e, as mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, tereis, quiçá, cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Bom, queridos irmãos, no início deste parágrafo ele nos diz assim, que a indulgência é um sentimento doce e fraternal. Por aqui a gente já pensa assim. Se ele é um sentimento, então nós precisamos usar a nossa emoção, o nosso coração, a nossa percepção do outro, né? Porque a gente precisa questionar o que é ser indulgente. É a gente
é um determinado momento em que a gente vai fazer uma análise de um comportamento de um irmão do nosso lado, no nosso caminho, ou nosso mesmo, né? Mas que a gente vai analisar com a emoção, com o sentir, né? Como eu vou perceber, né? Como eu vou avaliar o defeito do meu irmão. Né? Eu vou focar somente nos defeitos do meu irmão? Não devo. Esse é o detalhe. Como o texto aqui nos é muito claro, né? Ela não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los. E nós? A gente precisa trazer para nós, para o nosso dia a dia, para o nosso comportamento, como nós estamos nos comportando. Talvez a gente precise fazer um voto de que hoje eu serei indulgente, eu vou começar a treinar, fazer um exercício de enxergar o defeito do outro, mas eu vou, né, silenciar, eu vou avaliar, talvez aquela pessoa hoje não esteja bem, talvez tenha ocorrido várias situações que levou ela a agir daquela forma. Então, a gente começa a tentar, assim, nos esforçar, ver o outro lado da situação. Né? E vai e segue e nos diz assim, não se ocupa com os maus atos de outrem. E depois ele nos diz, sede severos para convosco, indulgente para com o teu irmão. Porque nós só podemos modificar e transformar, somos nós mesmos. E quando a gente começa a ver muito o defeito no outro, é porque nós não estamos nos olhando. Ou as dificuldades do nosso irmão é um reflexo daquilo que nós ainda também, né, passamos. E aí o texto se remete para que façamos, né, observai os próprios atos. E aí, quando a gente busca o perdão de Deus das nossas dificuldades, quando a gente pede, né, clemência ao nosso Pai por atitudes e comportamentos que nós já, né, desperta na nossa consciência quando a gente já faz algo que não está de acordo com aquilo, com a nossa consciência, com aquilo que a gente está aprendendo, com aquilo que a gente está tentando colocar em prática, que é os ensinamentos morais do Cristo, acende uma luzinha, né, na nossa consciência e nos chama. Então, como nós nos sentimos felizes e bem quando o outro, né, não alimenta, não nos coloca mais ainda, né, para nós aquelas dificuldades que nós temos. Então, cada vez mais a gente se dá conta de amar ao próximo como a si mesmo. Porque se eu quero e se eu recebo nessa clemência do Criador, por que eu não posso dar ao meu irmão que está ao meu lado? Por que eu não posso me colocar no lugar daquele irmão? E tentar perceber, me colocando naquela situação, que emoções gera em mim tudo aquilo? Para que eu possa compreender aqueles sentimentos que brotaram naquele coração. E assim eu conseguirei também amar e compreender e ser indulgente. Só naquele momento, nosso texto é muito claro, ser mais doce, mais fraterno, mais compreensivo, mais amigo. Porque a gente está numa caminhada.
E a gente precisa compreender que nós estamos juntos nesse processo, nós não estamos separados. Então, meus irmãos, aqui fala no Evangelho, não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e as mais das vezes velados. O que significa isso? É sermos como um advogado. A gente sempre vê os dois lados da situação. O que levou, aquele nosso irmão a expressar aqueles sentimentos? E nós, como nós aceitamos essas palavras, essas ofensas. Então nós precisamos cada vez mais buscar essa disposição para perdoarmos. Buscando compreender, porque é através desses relacionamentos que nós vamos crescer e nós vamos conseguir perceber também o que precisamos melhorar em nós mesmos, o quanto que a gente tem para fazer em nós esse exercício. E o próprio capítulo, um pouquinho antes, nos fala sobre o perdão das ofensas. Não julgueis para não ser julgados. E eu achei interessante porque lá no capítulo do homem de bem, ele nos diz exatamente isso. Questione a sua consciência sobre os seus próprios atos. Está relacionado com esse capítulo. Se faz aos outros tudo o que gostaria que os outros lhe fizessem. Então, é sempre essa lei do retorno. A lei de causa e efeito que a gente sabe que no momento que eu plantar aqui uma semente do bem, uma semente do amor, uma semente da compreensão, de um sentimento doce, de um sentimento fraterno, eu estarei logo ali à frente, recolhendo também esses sentimentos, porque Deus é tão bom e é tão justo, a sua lei é tão correta, que eu vou colher aquilo que eu plantar. E se eu desejo realmente colher coisas boas, eu preciso começar a semear coisas boas. Então, o nosso processo evolutivo, ele se dá sempre com o outro. É a lei da caridade, né? Ser caridoso é olhar o outro primeiro. E depois a gente percebe a grandeza do nosso Criador, quando Ele nos diz assim também aqui, bem no finalzinho deste item. A indulgência atrai, acalma e ergue. Como é bom quando alguém é indulgente conosco, né? Como é bom quando alguém não vê os nossos defeitos, não salienta os nossos defeitos. Isso nos deixa mais tranquilos. Portanto, façamos o outro o que desejamos para nós mesmos. Porque o contrário, o rigor, desanima, irrita, incomoda. Não nos traz nenhum benefício, muito pelo contrário. Nos deixa tristes, né? Então, Deus, na sua infinita misericórdia,
como o próprio capítulo é, né? Bem-aventurados misericordiosos, diz para nós, através deste capítulo: não julgueis, para que não serdes julgados. Amai. Amai sempre, buscando perdoar, porque através do perdão nós vamos nos sentir mais serenos, fazendo a nossa parte, com a nossa consciência tranquila. Então, meus irmãos, era isso que eu desejava, que a gente desejava conversar hoje. E agora, neste momento, vamos passar a esse momento sublime, tão especial, que é as preces e radiações. Vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus, a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sobre a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual, sob a luz da verdade e do teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, dos sofrimentos, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família, com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes
e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site